Olá! Nós vamos iniciar um quadro novo aqui neste canal educativo. Um quadro que se chama Revisitando. O Revisitando tem a função de trabalhar com uns conceitos já abordados pela humanidade, abordados por outros teóricos, pensadores, mas em outras perspectivas também. Então hoje, para começar o quadro, nós vamos revisitar um tema de direitos humanos, que é o tema da laicidade. Laicidade versus liberdades religiosas. E este quadro vai começar com uma pessoa muito especial para conversar conosco, tá? É a Cláudia Cristina Santos, ou Cláudia Cris também, como muitos a conhecem. A Cláudia é advogada, especialista em direito penal, é pesquisadora no programa de mestrado em educação da Unifap, que é a Universidade Federal do Amapá, integrante do curso de pós-graduação do Centro Fé e Política Dom Helder Câmara, em Brasília. É militante em direitos humanos no estado do Amapá, integrante da Comissão Justiça e Paz da CNBB do Regional Norte 2. Então, nós vamos agora escutar esse debate, esse revisitando. Então, Cláudia, por onde você revisita este tema sobre a laicidade dos direitos humanos? Olá, professora Leila. É um prazer estar aqui hoje e nesse diálogo, nesse bate-papo. Então, a laicidade, hoje é uma palavra assim, que a gente ouve muito, é muito recorrente a gente ouvir falar desse tema em questão, mas que também hoje ainda provoca muita confusão na cabeça das pessoas em relação ao Estado, a viver no Estado Democrático de Direito sendo um país laico, mas ao mesmo tempo também não podemos impor essa questão da laicidade, não confundir, né, o que é laico com a laicidade e a religiosidade, a adesão ou não a uma religião. Bom, inicialmente, o que a gente tem para fundamentar a fala da gente, por que nós entendemos que nós vivemos num país laico? Especificamente por alguns artigos da nossa Constituição Federal, que é o artigo 5º e o artigo 19. Né? O artigo 5º, quando ele cita que nós vivemos em um país em que é vedada a união, ou seja, é proibida que a União, os estados e os municípios, eles façam algum tipo de subversão, que eles possam embaraçar a prática de uma religião ou com ela mantenham qualquer vínculo político, transformando isso assim, numa fala bem mais prática. E também pelo fato de termos a nossa inviolabilidade do direito ao culto, à religião. Porém, ao mesmo tempo que ela nos garante vivenciar e praticar uma religião, o Estado também deve nos garantir a não praticar uma religião, a não aderir a uma religião. Então, esse é o ponto fundamental. Vivemos num Estado laico, cuja laicidade ela nos protege nos dois polos. Ou você pratica uma religião, você deve ser respeitado e ter seus direitos garantidos por isso, ou você não pratica, não adere a nenhum tipo de religião e deve continuar sendo respeitado e ter seus direitos políticos e civis garantidos por conta disso. A religião nunca deve ser uma ameaça dentro de um Estado, né? Nunca. Eu vejo que um dos grandes problemas na atualidade, do que a gente vive no cenário político brasileiro, por exemplo, está existindo uma certa inversão, uma certa confusão da própria laicidade dentro da prática do Estado, dentro do Estado como uma presença pública de defesa dos direitos humanos, dessa pauta importante na sociedade de garantia de direitos, uma certa confusão com o tema da laicidade, eu digo numa outra vertente, Cláudia, que é justamente a presença das religiões no âmbito político, quase que ditando o que tem que ser feito, né? Quase que ditando as decisões e as ordens. Exatamente. Deve-se entender que o Estado é laico, ele não é cristão. Ele não é judeu, ele não pratica o islamismo, ele não está vinculado a nenhum tipo de religião, portanto não somos obrigados. Agora, o que nós temos aí, como nós temos o quadro conjuntural que se apresenta hoje para a gente, é exatamente esse. A religião, ela é usada como uma plataforma política. Ok. Ela é usada no discurso político e, infelizmente, eu digo infelizmente porque religião em si, puramente falando, passa pelo subjetivismo das pessoas, né? Ou você vive bem com isso ou você não vive bem com isso. Então isso deve ser respeitado. Agora, quando ela passa para o campo político, quando há uma interferência das políticas públicas pautadas na religião, aí a nossa democracia ela corre um certo risco.
porque você acaba privilegiando grupos, determinados grupos, em detrimento de outros. Assim como nós temos, por exemplo, é interessante falar que nós temos na nossa Constituição o preâmbulo, que é aquele iniciozinho lá na Constituição que fala que nós vivemos um Estado democrático sob a proteção de Deus. Então, para você ver, se é até pitoresco falar sobre isso, só para a gente ter uma ideia aqui, para tornar a fala mais prática, o Estado do Acre, ele resolveu não mencionar Deus no preâmbulo dessa Constituição Estadual. E isso, houve ali um desentendimento, exatamente, e se tornou uma ação, se transformou numa ação de inconstitucionalidade, porque não mencionava Deus. E o Supremo Tribunal Federal, na época, decidiu que o preâmbulo, ele não é uma norma de repetição obrigatória. O Estado não deve exatamente pautar sua fala em cima de Deus, porque ele entende que o Estado é laico. Nem todos praticam a mesma religião, nem todos acreditam, nem todos têm a mesma fé dentro dos mesmos pilares que determinados grupos. E, Cláudia, a gente assim percebe que esse debate da religião presente dentro dessa força do Estado, da atuação do Estado, põe a religião numa outra perspectiva. Me parece que a religião ela passa a ser usada com um status mesmo, com uma mentalidade elitista. Até aquele que se diz religioso, que faz certas defesas dentro do âmbito do governo, é como se eles passassem a compor um grupo de elite dentro da sociedade brasileira. Não é mais o mais pobre falando, não é mais o suposto vulnerável falando, mas é o da classe média alta brasileira falando o nome de Deus, e parece que isso cria um certo poder, dá um certo status. Religião, a gente tem que entender assim e internalizar isso. Religião, ela não é credencial. Religião não é credencial para nenhum aspecto político ou social da vida da gente. Não é. Não é quem pratica uma religião que é melhor moralmente, socialmente, de forma ética em relação àquele que não pratica uma religião. Então isso não deve sopesar nas nossas decisões políticas de forma alguma. O que nós temos? Isso coloca um pouco em risco a questão dos direitos humanos, quando a gente fala que o Estado, os direitos humanos, ele vive um estado de justificação. Hoje a gente ainda tem muita presença de determinados símbolos cristãos dentro de repartições públicas. Isso é uma questão de diálogo, de conversa, porque nós trazemos essa carga cultural dessa hegemonia cristã dentro do nosso Estado democrático. Mas também precisa ser conversado, precisa ser revisto muitos posicionamentos dentro da questão política. Bancadas evangélicas, quando a gente fala evangélico, não é estritamente se referindo à vertente evangélica, mas aos cristãos como todos. Então, o Estado, quanto mais livre ele for, mais desapegado de rótulos, mais democrático ele é. Ok, Cláudia, muito legal esse Revisitando de hoje, falar de laicidade, impressionante. E era bom a gente estar atento. Não desbanca a questão da religiosidade de forma alguma. Talvez a recupere de um lugar que é onde ela está se perdendo, que é a importância, sim, da dimensão religiosa no ser humano. Então, o Estado é laico, mas não é ateu. Então, o reconhecimento dentro da dimensão política, da dimensão social, da dimensão cultural do ser humano, existe também a dimensão religiosa. Então, isso não pode ser esquecido, né? Cláudia, tu pode fazer já tuas considerações aí, um minutinho, para as considerações, que a gente vai encerrar esse Revisitando de hoje numa parte cultural também, escutando a Cláudia, que também é cantora. Cantora das horas vagas, para espairecer. Bem, assim, para finalizar esse primeiro momento, eu quero deixar assim, a ideia de que a religiosidade, a prática de uma determinada religião no indivíduo, ela passa pelo campo subjetivo. E o campo subjetivo, ele tem implicações sérias na vida, na sociedade. A gente como cidadão, o nosso subjetivismo religioso, ele acaba passando para as nossas ações civis, para as nossas ações políticas, nas nossas ações como ser humano. O nosso olhar diante de determinadas situações, determinados grupos, determinadas minorias. Então, isso de uma certa forma afeta a gente e não tem como. Por isso que eu digo que é um tema que ele é bastante, precisa ser revisto com muito carinho, precisa ser revisto com muita atenção, mas que precisa ser sempre estar em pauta e sempre estar em discussão. Ok.
A gente então agradece imensamente e vamos terminar dessa outra forma que também é direitos humanos. É a nossa dimensão cultural, música, arte, tão bem cantada e tocada que eu sei sim pela Cláudia. Por quem entende? Vamos falar de suavidade, né? Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim, eu quero viver em seus braços pra sempre, pra sempre. Lembra aquele tempo, amor, quando a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade. Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade. Muito obrigada. Assim a gente encerra o primeiro bloco do nosso Revisitando.